Para quem tenta imaginar como seria criar o equivalente ao Vale do Silício no Brasil da década de 60, ah, qual seria o cenário ideal na cabeça das pessoas? Provavelmente laboratórios impecáveis, né? Exato. Financiamento governamental ilimitado, engenheiros de jaleco branco, um plano de negócios irretocável, um ambiente onde tudo é perfeitamente controlado. Uhum. O mundo ideal. Pois é, mas a nossa imersão histórica de hoje estilhaça completamente essa imagem polida. A gente vai explorar a fundação improvável do que viria a ser o alicerce das telecomunicações modernas no país. Nossa, e que história! E o que salta aos olhos é que o futuro não foi construído em salas estéreis, sabe? Foi forjado no mais absoluto improviso, com válvulas que queimavam os dedos de tão quentes. Sim, viagens exaustivas. Viagens em uma Kombi caindo aos pedaços e, incrivelmente, dividindo o espaço com um cemitério municipal. É um contraste que chega a ser poético, né? E para que a nossa audiência entenda a magnitude desse feito, a gente precisa se transportar mentalmente para o clima exato daquela época. O contexto é tudo. Com certeza. A década de 60 foi um período de extremos absolutos, uma fervilhação global. O mundo literalmente prendia a respiração com a crise dos mísseis de Cuba. Assistindo a Guerra do Vietnã pela TV, né? E isso, estarrecido com aquelas imagens. E no Brasil, as convulsões eram igualmente intensas. O cenário político nacional era um verdadeiro caldeirão. Havia um clamor de amplos setores da sociedade por uma intervenção. Eles queriam conter o que percebiam como uma ameaça de radicalização, o que culminou na intervenção militar de 64. Um momento que mudou completamente as regras do jogo no país. Absolutamente. E o cenário que se desenha a partir dali é cheio de paradoxos profundos nas fontes que a gente analisou. Como assim, paradoxos? Por um lado, houve um endurecimento progressivo do regime, né? Com censura institucionalizada, um clima forte de repressão política. Mas, por outro lado, o país vivia o chamado milagre econômico. Ostentava taxas de crescimento que chegavam a 2 dígitos, impulsionadas por obras de infraestrutura faraônicas. É uma dualidade muito forte. E correndo em paralelo essa rigidez militar e a explosão econômica, a sociedade civil respirava os ares da contracultura. Exato, de Woodstock à Tropicália. Além de uma efervescência sem precedentes do movimento estudantil. Sim. E é exatamente no meio desse furacão, dessa tensão constante entre controle e expansão, que a engenharia brasileira precisou, quase que por instinto de sobrevivência, dar o seu maior salto. E aí que essa história inteira aterriza na nossa realidade de hoje. Porque sempre que alguém desliza o dedo na tela de um smartphone e carrega um vídeo em resolução 4K quase instantaneamente... existe uma dívida silenciosa aí. Exatamente. Uma dívida com essa geração específica. Uma geração que conectou um país de proporções continentais usando ferramentas que hoje pareceriam peças de museu. Com certeza. Mas vamos voltar ao início dessa odisseia. O Brasil dos anos 60 precisava desesperadamente integrar seu território. A economia estava acelerando. O país precisava se comunicar, mas esbarrava em um detalhe assustador. O número de engenheiros especializados em telecomunicações no Brasil era, praticamente zero. Esse era o grande gargalo estrutural da época. Havia vontade política, havia vontade econômica de integrar o país, mas simplesmente não existia a mão de obra qualificada. Faltava quem projetasse as redes, né? Quem operasse tudo isso. E é nesse vácuo que entra a figura de José Nogueira Leite, um profissional experiente que percebeu essa lacuna e elaborou um anteprojeto de 61 páginas. E a proposta era bem clara, não era? Muito clara. Criar uma escola de ensino superior voltada exclusivamente para telecomunicações. A primeira tentativa de implementar essa ideia foi na cidade de Itajubá. Que já tinha tradição em engenharia. Exato. Mas, surpreendentemente, o projeto não encontrou eco por lá. Foi preciso uma daquelas coincidências felizes do destino para que a ideia viajasse uns 50 quilômetros e encontrasse terreno fértil em Santa Rita do Sapucaí. Uma cidade que já carregava um DNA de inovação bem peculiar. Sim, a história de lá é fascinante. Foi lá que uma visionária, a Sinhá Moreira, já havia estabelecido a primeira escola técnica de eletrônica da América do Sul.
Então a semente da tecnologia já estava plantada no solo da cidade, né? Perfeito. A cultura local já entendia o valor da tecnologia, a comunidade inteira, liderada pela Associação de Amigos de Santa Rita, abraçou o projeto do Nogueira Leite com unhas e dentes. E assim, no ano de 65, nasce o Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações. Isso, só que o título suntuoso de Instituto Nacional mascarava uma realidade física que beirava o absurdo. É a definição perfeita da mentalidade de startup de garagem, só que elevada à máxima potência da precariedade. Sem dúvida. Eles não tinham um único centavo em caixa. Então, o Inatel começou a funcionar numa casa emprestada. E essa casa ficava exatamente de frente para o cemitério da cidade. Uma vista super inspiradora, né? Pois é. E como se não bastasse a vista sombria, eles precisavam dividir o espaço físico com o tiro de guerra do exército. A logística disso era uma loucura. Sim, funcionava assim. Os militares usavam as instalações para treinamento até às 8 da manhã. Pontualmente às 9, o exército saía e os aspirantes a engenheiros entravam para estudar. Tudo no mesmo ambiente. Não havia financiamento, não havia investidor anjo. O modelo de negócios era movido à pura teimosia. O que me faz pensar, sabe? O quê? Até que ponto a absoluta falta de recursos é o que realmente acende o estopim da genialidade? Será que, se eles tivessem milhões em financiamento governamental logo no primeiro dia, teriam construído uma base tão sólida? Nossa, essa é uma provocação excelente. O que a história nos revela é uma lição monumental sobre resiliência acadêmica e resiliência social também. A escassez não paralisou eles. Pelo contrário, ela atuou como um aglutinador. A comunidade inteira se tornou o, digamos, capital semente da instituição. E ninguém ilustra isso melhor que o professor Fred Marco Gonçalves Leão. Um dos diretores fundamentais nesse período inicial. Sim, o desafio dele era colossal. Ele precisava de professores de altíssimo nível para ensinar matérias extremamente complexas. Coisas tipo antenas, propagação de ondas. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele foi até o prestigioso ITA, em São José dos Campos, e começou a recrutar professores. O detalhe intrigante dessa história é que ele oferecia as vagas avisando abertamente que o Inatel não tinha um centavo para pagar os salários. É inacreditável. Ele contratava as mentes mais brilhantes do país na base da promessa. Tipo, venha dar aula no interior de Minas Gerais e eu te pago um dia quando a gente tiver dinheiro. E o mais incrível é que eles aceitavam. Aceitavam. E a narrativa de como esses primeiros salários atrasados foram finalmente pagos é fantástica. Não foi por transferência bancária, né? Lógico que não. O pagamento pelas aulas de antenas, meses depois, foi colocado dentro de uma pesada caixa de papelão e despachada na traseira de uma velha Kombi. A famosa Kombi. Que viajou de Santa Rita do Sapucaí até São José dos Campos. Era dinheiro vivo, suado, viajando na carroceria de um carro para honrar a palavra de um educador. Isso demonstra um nível de comprometimento ético, sabe? Uma paixão pelo propósito educacional que hoje parece até ficção. Com certeza. Mas foi exatamente nesse ecossistema de sobrevivência diária que esses alunos colocaram as mãos nas máquinas que mudariam a infraestrutura do país. E para apreciar o que eles fizeram, a gente precisa abrir o capô das tecnologias daquela época, né? Sim, porque a gente está falando de um mundo regido não por microchips invisíveis, mas por válvulas imensas. E aqui eu preciso de uma ajuda técnica sua. Sempre que eu ouço o termo válvula eletrônica, a minha mente desenha uma lâmpada antiga brilhando dentro de um rádio de madeira. É uma boa imagem mental. Mas como isso realmente operava na prática? O que exatamente uma válvula fazia para a comunicação acontecer? Vamos desmistificar isso de forma bem visual. Imagina uma tubulação de água bem grossa, controlada por uma válvula industrial pesada, daquelas que a gente tem que girar com as duas mãos. Tô imaginando. Essa tubulação principal tem uma enorme pressão de água pronta para jorrar. Isso representa a corrente elétrica da fonte de energia. Agora imagina que a manivela que abre essa válvula seja tão sensível que o peso de uma pena consiga girar ela. Uma pena? Isso. Essa pena é o sinal de rádio minúsculo, bem fraquinho, que chega da antena. Quando esse sinal fraco toca na manivela, a válvula se abre
e libera toda aquela torrente massiva de água, Ah, entendi. que é a energia que vai fazer o alto-falante vibrar. É assim que você pega um sussurro captado pelo ar e o transforma num som estrondoso. Isso é amplificação valvulada. Genial. Então, um estímulo minúsculo serve como gatilho para liberar uma força gigantesca. Exatamente. E a estrela dessa era uma válvula específica, né? A XL80 da IBRAP. Só que ela não era pequena. Não, de jeito nenhum. O relato físico dela impressiona muito. Era um cilindro de vidro do tamanho de um tubo grande de pasta de dente. Nossa, sim. E para funcionar, o gás lá dentro precisava ser aquecido por um filamento a temperaturas superiores a 100 graus Celsius. 100 graus. Na prática, isso significava que alguém ligava o rádio do carro, que já era um equipamento gigantesco e pesado, e o som não saía na hora. Tinha aquele tempo de aquecimento. A pessoa ficava no silêncio por uns 15 dolorosos segundos, esperando o vidro ferver lá dentro, até que o áudio começasse a emergir junto com aquele chiado característico. Era uma tecnologia tátil, quente, demorada. Mas foi justamente nessa época, lá nos corredores do Inatel, que esses alunos viveram o choque tectônico entre essa tecnologia quente das válvulas... E a revolução dos transistores. Exato. Uma revolução fria e miniaturizada. Os transistores faziam o mesmo trabalho de amplificação, mas usando cristais semicondutores minúsculos que não precisavam aquecer. E não queimavam as mãos de ninguém. Pois é. E como em toda transição de paradigmas, a resistência humana foi imediata. Tem uma história hilária nas fontes sobre um estudante que era apelidado carinhosamente de Pureza. Ah, essa história é maravilhosa. Enquanto a indústria inteira celebrava que os rádios agora podiam caber no bolso graças aos transistores, o Pureza montou um amplificador valvulado colossal. Nadando contra a maré. Totalmente. Ele defendia com unhas e dentes que aqueles novos cristalzinhos de silício jamais conseguiriam reproduzir a textura e o som quente das válvulas de vidro. E o mais fascinante é que se a gente procurar em fóruns de internet de audiófilos, hoje, décadas depois, a gente encontra pessoas travando exatamente a mesma discussão. Mentira? Sério? Sim, sobre o som analógico e quente das válvulas. A tecnologia avança, mas a nossa relação sensorial e emocional com ela é profundamente enraizada. Que loucura. Mas a substituição das válvulas pelos transistores era apenas metade da crise daquela época. Teve mais. Tive. A outra metade acontecia dentro da cabeça dos alunos, por causa das ferramentas de cálculo, engenharia baseada em matemática pura, né? Com certeza. Naquela época, os cálculos de projetos de antenas dependiam quase que inteiramente de réguas de cálculo gigantescas, daquelas marcas icônicas como Aristo ou Faber-Castell. Ah, as famosas réguas. E de repente começam a aparecer as primeiras máquinas de calcular eletrônicas de mesa. E o pânico se instaurou. Um pânico generalizado. O debate da época era que essas máquinas iriam destruir a capacidade de raciocínio da juventude. Diziam tipo, ninguém mais vai saber a tabuada de cor. Os engenheiros vão ficar preguiçosos e burros. É o medo do novo. Eu leio isso e dou muita risada, porque o argumento é exatamente o mesmo que a gente ouve hoje com a inteligência artificial escrevendo códigos e redações. A história é um ciclo sem fim, não é? A IA é só a nova máquina de calcular. Ah, calma, eu preciso discordar de você nesse ponto. Opa, por quê? Porque as implicações são bem diferentes, sabe? A comparação é tentadora, mas vamos pensar no processo. Uma régua de cálculo, ou uma daquelas primeiras calculadoras eletrônicas, apenas executa a aritmética pesada. Certo. Faz a conta bruta. Isso. O engenheiro humano ainda precisa entender o problema, deduzir a física e montar a equação. A máquina apenas mastiga os números. Já a inteligência artificial de hoje não apenas faz a conta. Ah, verdade. Ela frequentemente elabora a própria lógica, escrevendo o algoritmo ou estruturando os argumentos do texto. A calculadora terceirizava a matemática. A IA ameaça terceirizar a capacidade de estruturar o pensamento. Caramba!